Olá, tudo bem? É um prazer tê-lo aqui comigo. Quero agradecer por ter escolhido a minha palestra que fala sobre o mediador de alta performance. Quero também agradecer ao Otávio Neto pelo convite para participar desse congresso tão importante para a educação, tanto acadêmica quanto corporativa. Eu sou Lúcia Otero, eu sou educadora corporativa, eu já atuo há mais de 15 anos na formação, capacitação de profissionais dentro do ambiente de trabalho. Então, trabalho com formação de líderes, secretárias, assistentes, pessoal de atendimento ao cliente e também comunicação corporativa. E meu objetivo é compartilhar com vocês as minhas experiências ao longo desses 15 anos e o que eu tenho observado que proporciona uma melhor integração entre treinandos e mediadores, facilitadores ou docentes. Então, me acompanhem e vamos conversar um pouquinho sobre como nós podemos ser mediadores mais bem preparados, mais interessantes para os treinandos e usando a metodologia do coach. Excelente! Quando nós pensamos, então, neste momento, inclusive o congresso todo é focado nisso, nós temos um mundo tecnológico a nosso favor. Então, todos os olhares estão voltados para as novas tecnologias. Então, se procura inserir o telefone, o celular, o tablet, o note, o net, enfim, todas essas ferramentas tecnológicas para manter a atenção dos treinandos. Só que não é somente isso, não é? Nós sabemos que os recursos são ilimitados, mas além do mundo tecnológico, nós também podemos lançar mão de outras ferramentas ou atividades que nem sempre vão requerer uma ferramenta de tecnologia. Ela pode ser usada através de um jogo físico, um exemplo que eu uso bastante é o Canvas. Então vamos investigar um pouquinho mais isso. Então nós sabemos hoje que os treinamentos estão cada vez mais baseados na metodologia de aprendizagem acelerada. Este é o nome que se dá. Então, quanto mais rápido e através da prática nós pudermos proporcionar esta aprendizagem, mais satisfeito ficará o treinando e ele sairá ao final de um período com um volume não só de conteúdo teórico, mas de prática, daquilo que ele pode levar para o dia a dia. Nós sabemos também que os aplicativos móveis, eles são muito úteis. Veja que você pode passar uma atividade para os treinandos, que eles procurem na internet informações, tratando desta forma a Flipped Class, na qual os alunos trazem parte do conteúdo, ou até promovendo uma Blended Class, parte do conteúdo será via internet ou via EAD e outra parte presencial. Então, o mediador, ele pode atuar de forma com excelência nas duas pontas, ou no presencial ou no EAD. Sabemos também que os jovens, principalmente jovens e adultos, eles são atraídos por metodologias que envolvam reflexos, questionamentos e uma certa competitividade. Então, hoje nós falamos muito da gamificação, que é a aplicação de jogos sérios, não é? Para o aprendizado e retenção de alguns conteúdos. Sabemos ainda que cada vez mais nós temos que personalizar o conteúdo a ser aplicado, independente de ser uma disciplina de exatas, humanas, biológicas ou ser um curso de capacitação profissional. Nós precisamos personalizar entendendo o perfil do nosso público. E é isso que eu quero propor, porque o bom mediador, aquele que é admirado, aquele que é seguido, é aquele que entende melhor como, utilizando as tecnologias e todas essas ferramentas, ele vai aplicar os recursos respeitando os diferentes perfis de aprendizado, certo? Então, hoje, o facilitador, ele o mediador, não é? Ele atua como um mentor, um tutor, um coach, e isso diversifica de acordo com o perfil do treinando. Então, nós trabalhamos com a observação daqueles que estarão conosco.
Também lembramos que hoje se investe muito nas plataformas de ensino à distância. Há de se considerar que essa plataforma, embora ela seja desenhada por designers, né, que nós já temos hoje, que é uma categoria de profissionais, ela também tem que ter esse cuidado, tem que contemplar os diversos perfis de aprendizado. Excelente. Então, quando nós pensamos que esse mediador, ele tem um papel de coach, muita gente fala para mim, Lúcia, mas agora tudo é coach? Sim, e é muito bom, porque o coach nada mais é do que recursos através de perguntas. Então, nós promovemos a reflexão não oferecendo respostas, mas sim estabelecendo perguntas que os ajude a encontrar as respostas. E esta é a melhor forma de aprendizado. Nós orientamos, deixamos que eles escolham um percurso e nós vamos dar a direção, fazer a mediação deste conteúdo, de forma que ao final daquele período, daquela disciplina, ele tenha feito a apreensão, pelo menos da capacidade teórica daquela disciplina e da parte prática. Então, este é o grande desafio, porque trazer tecnologias talvez seja fácil e respeitar os diferentes perfis. Será que nós estamos preparados? Será que é uma questão apenas de inserir um celular, uma plataforma, compartilhamento de pastas? Eu acho que isso é prever que todos seremos iguais e nós não somos, não é? Então, David Kolb, já diz assim, aprendizagem é o processo pelo qual o conhecimento é criado através da transformação da experiência. Então, tudo que nós fizermos precisa contemplar essa parte de experiência, de transformação. Por que aquele conteúdo me foi entregue? Para que ele serve? Qual é o sentido dele para mim? E pensando nisso, nós vamos então procurar identificar as diferenças. Para que a gente tenha apenas uma degustação, eu trouxe para vocês um vídeo do canal que chama Mova. São vídeos que movem o mundo. Inclusive um dos parceiros o Porvir, que também está aqui conosco nesse congresso. Eu quero que vocês apreciem a forma com a qual os alunos dizem que preferem aprender. Vamos ouvi-los? Sala de aula, para mim, não rola ficar só o professor falando. Meu jeito de aprender é muito relacionando o conteúdo ou a sabedoria com a minha vida e com transformação social. Se você escreve e você decora, para mim não funciona. Eu tenho que falar sobre aquilo, eu tenho que debater sobre aquilo, eu tenho que conversar sobre aquilo, eu tenho que ter minha liberdade de parar de falar sobre aquilo, de parar de debater sobre aquilo, de parar de querer ver aquilo, porque se você me prende, se você me manda, assim como qualquer outro jovem, né? Se você me prende, se você me manda, se você me força, não é mais gostoso de fazer. Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu não consigo ficar parada estudando. Ler e andar, para mim, é uma coisa muito fácil, porque eu consigo desviar o meu pensamento para duas coisas diferentes. E aí eu consigo focar nessas duas coisas diferentes. Pode parecer estranho. E eu simplesmente pego um ônibus e vou de um ponto até a linha final e volto só para conseguir ler um texto. Ver aquilo enquadrado na minha vida e na vida dos outros. Eu quero aprender sobre cálculo a partir do momento em que aquele cálculo for... me mostrarem que aquele cálculo vai ser diretamente utilizado e aplicado na minha vida. O que aquele cálculo conta? O que vai além do número? O que está além do 1 mais 1, sabe? Da onde vem esse 1 mais 1? Qual é a história dele? Quando as pessoas me contam histórias ou da vida delas, ou de, nem que seja uma história, sei lá, da Grécia Antiga, e eles comparam isso com o meu dia a dia, ou comparam isso com coisas que eu realmente vejo, eu consigo entender tudo muito fácil. Eu crio interesse em aprender a partir do momento que aquilo tem utilidade, a partir do momento que aquilo é físico, sabe? Que eu posso tocar esse conhecimento. Não enquanto isso tudo é muito metódico, enquanto continuar falando de Guerra de Canudos como algo chato. Se me falarem de Guerra de Canudos e não me explicarem que foi lá que nasceu a periferia, não tem motivo para eu querer aprender. Eu vou querer saber sobre a Guerra de Canudos a partir do momento que me ensinarem que aquilo é meu berço, é minha nascença, foi onde é minha raiz, sabe? Lá se criou o termo que hoje aplicam onde eu moro, sabe?
excelente, não é? Da mesma forma que esses jovens pensam que eles querem aprender na prática, o conteúdo tem que ter significado para eles. Aprender matérias apenas por decorar e passar nas provas já não faz sentido para um grupo de pessoas que tem acesso a todo tipo de informação por meio da internet. Então fica um pouco enfadonho. E é a mesma situação que eu encontro dentro dos treinamentos corporativos, porque os profissionais são convidados a fazerem um treinamento e se não fizer sentido para ele, se ele não sentir uma aplicação imediata, ele não tem atenção, ele dispersa, ele cumpre a obrigatoriedade, mas ele não sai de lá com conteúdo suficiente para ser um multiplicador. Porque este é o nosso grande propósito, ensinar para que estes ensinem outros e a gente possa propagar os ensinamentos. Então, pensando em canais preferenciais, nós temos várias teorias, né? Já vem de anos esses estudos, e eu trouxe apenas duas para comentarmos. Uma delas chama-se VARC, que é o acrônimo, né, de visual, auditivo, misto, né, de leitor e auditivo, e o sinestésico. Essa teoria é do Rony Alonso e ele diz o seguinte, que cada um de nós tem um canal preferencial e faz totalmente sentido, não é? Se eu sou visual, eu gosto de imagens, cores, movimentos. Se eu sou auditivo, as histórias me interessam mais, os sons, porque eu vou colocar na minha mente a história construída, a imagem construída a partir da minha audição. O sinestésico é aquele que quer mexer, ele quer pegar, ele quer ter contato com aquilo para que ele se sinta satisfeito no aprendizado. E aí, caminhando junto disso, nós temos então a teoria de David Kolb. David Kolb é um americano e nos anos 70, a partir de vários estudos, ele desenvolveu uma teoria que ele fala dos estilos de aprendizagem. E ele fala que toda aprendizagem ela tem um ciclo. Esse ciclo permite identificar em qual estágio cada treinando se sente mais à vontade para interagir. Então ele desenha esse ciclo e está aqui à disposição para vocês, o diagrama de aprendizagem, e aí ele classifica em 4 tipos de aprendizes. Vamos verificar. O primeiro dele é chamado de acomodativo. É aquele que a gente chama de agindo e sentindo. Ele geralmente ele tem uma intuição muito maior. Ele gosta de colocar os ICs, né? Aprender com as experiências, com a descoberta. E ele aprecia a opinião de outras pessoas e gosta de partir para a prática. Então ele quer trabalhar na concepção, na construção daquilo que vai ser feito. Exemplo, se você quer instituir um aplicativo, ele quer fazer o aplicativo, ele quer buscar o site, ele quer buscar como vai ter essa distribuição, o que vai colocar ali, sempre trabalhando nesta informação, e ele é muito mais intuitivo, né? Ele vai pelo sentimento que ele observa nele e nos outros. O segundo perfil é chamado de divergente. Então é aquele que fica numa observação, né? Ele sente e observa. Então ele procura primeiro verificar o que os outros farão. E ele depois vai entrar para fazer, vamos dizer assim, a parte estética, porque ele tem uma sensibilidade artística, ele sempre tem uma perspectiva, ele gosta muito de chegar na finalização do assunto. Por quê? Ele prefere entender o que os outros fazem para que depois ele possa intervir, trazendo a contribuição dele. E quem é esse? É aquele que vai fazer o final do vídeo, é aquele que vai ajudar a fazer uma acabativa de um canvas, de um mapa mental, enfim, ele vai fazer a parte estética. O convergente, é aquele que observa e pensa, e ele vai deduzir a partir do funcionamento. Então, para eles, as ideias e conceitos são muito importantes. Ele quer saber por quê, de onde veio aquela teoria, como
que ela funciona? Por que ela foi validada? Então ele se interessa muito no histórico. Ele tem que ter uma base sólida que o convença de que aquilo é funcional. Então, geralmente são aqueles que gostam mais de pesquisar, que vão buscar as fontes, que sabem dizer, por exemplo, nas matérias de história, geografia, estudos de sociologia, ele se aprofunda no tema, ele gosta de pesquisar de onde surgiu a ideia, quais são as causas, quais são as consequências. E o quarto tipo é o assimilador. É aquele que está pensando e agindo no mesmo momento. Então, ele gosta de seguir orientações. Se você disser para ele, olha, é para fazer passo a passo, a metodologia é essa, ele vai fazer. Um exemplo disso é aquela pessoa que lê manual antes de usar um instrumento ou um celular. Quantos fazem isso? Pouquíssimos, não é? Nós vamos mais pela intuição, nós somos muito intuitivos. Só que esse assimilador, ele faz questão de ler o manual, de entender qual é o passo a passo, de como ele pode explorar cada vez mais os recursos disponíveis. Então, esta pessoa é excelente para escrever o processo, que é uma parte que talvez outros não gostem, mas ele gosta, ele pode descrever como funciona, onde começa, como a pessoa pode usufruir, como potencializar o resultado final, porque ele gosta de descrever o processo. Então, observem, todos nós passamos pelos 4 estágios, não é verdade? Só que assim, existem preferências de aprendizagem e nós temos que respeitar isso. Mesmo com a inserção da tecnologia, eu não posso esquecer que eu lido com pessoas e pessoas são diferentes, elas são emocionais e eu só consigo a atenção delas quando eu trabalho no límbico, exatamente nesta área do cérebro que provoca emoção de surpresa, de alegria, de desafio. Enfim, todos esses sentimentos que vão fazer um registro na memória dele. E é por isso que nós estamos aqui falando sobre esse mediador de alta performance, porque é isso que ele tem que entender, como ele vai encantar este público, respeitando os diferentes perfis. Então veja que não se trata apenas de inserir uma tecnologia, mesmo com ela, eu tenho que verificar se ela contempla esses quatro estágios, de forma que todos aqueles que estiverem no treinamento possam usufruir desse processo. Muito bem. Outra coisa muito importante é como ter um treinamento anti-sono. Porque nós mesmos, quando temos que participar, às vezes de um webinar, de uma palestra, ficamos enfadados. A pessoa, às vezes, é muito teórica, ela tem um conteúdo riquíssimo, mas ela não tem didática e ela não promove interação. Então, toda vez que você for entregar um conteúdo, pergunte assim: como deveria ser esta aula para que eu, como aluno, sentisse vontade de participar dela? Ela precisa ser mais dinâmica? Ela tem que envolver jogos? Ela tem que ter vídeos? Ela pode prever um pré-work, algo que eu possa entregar antes para que os treinandos possam já pesquisar e nós fazermos um debate? Isso pode ser muito rico. Podemos usar os mapas mentais. A partir de um centro, não é? Nós trazermos as informações, fazendo as ramificações. Isso é super rico. Usar a metodologia do Canvas. Embora o Canvas tenha sido idealizado para dar suporte ao plano de negócio, porque ele é um quadro com 9 blocos de informações, nada impede que nós usemos e façamos as adaptações corretas. Eu mesma já usei em treinamento de liderança. No final do treinamento, eles preencheram um Canvas de como a liderança seria disseminada dali para frente, quem seria o público-alvo deles, quais os recursos eles precisariam, quais competências devem ser trabalhadas, quais as consequências, a meta desejada. Então foi muito rico e cada grupo pode participar. Uma outra metodologia é o World Café, é distribuir em mesas diferentes e fazer com que os grupos rotacionem nas mesas, contribuindo com as ideias
daquelas mesas. Então, assim, a gente tem que estar preparado para usar outras ferramentas que não só tecnologia, porque o bom mediador, o bom docente, o bom instrutor, ele não fica dependente de um PowerPoint, ele não fica dependente de um aplicativo. Ele sabe que se ele não tiver esses recursos, ele tem total condição de promover uma interação, usando todas essas metodologias que não requerem muito esforço, nem muitas tecnologias, e podem ser feitas a partir de documentos físicos, não é verdade? Então, assim, lembre-se disso. Para que não haja sono, o treinamento tem que proporcionar interação e criar relevância. Por que que eu aprendo isso? Qual é o propósito? Como eu vou aplicar? Se isso me satisfizer, não tenha dúvida, eu vou me envolver e o resultado será muito positivo. Para ajudá-los, eu sempre uso uma metodologia que consegue distribuir efetivamente aquilo que nós vamos transmitir aos treinandos. Eu chamo de CEL. Eu tenho que dividir todo o meu conteúdo desta forma. Na primeira parte é o conceito, o que é, de onde veio. Na segunda parte é a estrutura. Qual é a aplicabilidade dele e como é feito? E por último, no U, é a utilização. Como a pessoa vai levar aquilo para a prática dela. Então, permite que eles mesmos discutam como aquilo faz sentido no dia a dia dele, na escola, no ambiente social, nos relacionamentos, nos outros grupos de integração, não é verdade? Porque nós sabemos que hoje a internet aproxima os grupos. Então, se a gente conseguir levar essa metodologia de conceito, estrutura e utilização, nós teremos atendido todos os perfis de aprendizagem. E também podemos lançar mão da nossa linguagem corporal. Nós sabemos que o corpo fala. Se o mediador ele se limita a pegar um note, ficar atrás de uma tela, não é? Explicando um aplicativo, uma ferramenta, ele pode conseguir uma parte da atenção. Mas se depois de 18 minutos ele não terá a turma com ele. E sabe por quê? Que faltou essa interação corporal, essa linguagem de aproximação. Nós temos no YouTube vários vídeos que falam sobre isso. E duas dicas, não é? Que eu costumo compartilhar é a seguinte: quando você quiser trazer os treinandos para uma atividade de envolvimento, você tem que levantar os braços e as mãos acima do ombro, porque isso é um movimento de convocação. Vocês lembram dos políticos em horário eleitoral? É mais ou menos isso, não é? Então, quando eu quero convocar, chamar, o meu movimento está aqui, olha, acima dos ombros. Quando eu vou falar alguma coisa técnica que requer um aprendizado muito mais auditivo, a minha mão tem movimentos secos e abaixo, na altura da cintura, certo? Porque aí eu digo que é uma coisa séria, é um conceito. Então veja que o próprio corpo pode trazer uma dinâmica de interação. Vamos descobrir como a gente pode usar essa linguagem tão rica. E também, pensando, né, na metodologia do coach, fazer perguntas poderosas. O que são perguntas poderosas? São aquelas que fazem com que o treinando reflita antes de responder. Que ele busque a resposta correta. Não é você quem dá a resposta, é ele que descobre a resposta. Então ele tem um esforço no qual você, como mediador, vai orientar. Você vai estar colaborando no percurso para que ele encontre a resposta adequada. Então nós temos várias formas de fazer isso. E isso vai torná-lo um mediador interessante. Seja amigo dos seus treinandos, não confundindo, não é? Amizade com liberdade excessiva. Ser amigo é entender que às vezes um dia ele não está bem e você se interessar pelo motivo dele. É escolher um aluno que está mais disposto naquele dia para ser o seu ajudante e deixar que ele conduza a parte do conteúdo. É promover painéis de debate e deixar que eles tragam esse conteúdo. Desta forma, sim, nós seremos mediadores respeitados e admirados.
E eu tenho certeza que cada um de vocês, assim como eu, lembra de um professor, um tutor, um mediador, um facilitador que fez a diferença na sua vida. Alguma coisa que lhe disse, que despertou em você o melhor que você tinha. E é esta a nossa grande missão, despertar o que eles têm de melhor, ajudá-los a descobrir as próprias respostas e ajudá-los a crescerem naquilo que eles querem fazer. Eu espero que eu tenha contribuído com vocês e desejo muito que vocês sejam muito bem-sucedidos, que toda essa tecnologia realmente favoreça não só a educação acadêmica, mas a educação corporativa, que nós possamos voltar a conversar. Eu me coloco à disposição de vocês, basta me contatar. Eu vou deixar o meu e-mail aqui no final. Se vocês precisarem de ajuda, tiverem algum ambiente corporativo, tenho bastante informação, bastante material desenvolvido e futuramente também estarei online. Então me despeço de vocês, agradecendo a oportunidade, lembrando, diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembro, envolva-me e eu aprendo. Faça isso. Envolva os treinandos e você jamais será esquecido. Sucesso, obrigada. Eu sou Lúcia Otero, educadora corporativa, transformando talentos em protagonistas corporativos. Até breve.